Como é que estão, meus padawans? Espero que estejam bem, né? O conteúdo de hoje vai ser uma introdução ao acoplamento magnético, né? O que acontece? A gente viu circuitos até agora que só são fisicamente acoplados, no sentido eh, literal da palavra, né? Existe uma conexão física, literalmente um fio, para me fazer entender, né, entre os elementos, tá? Mas na engenharia elétrica existe uma outra coisa que é muito importante e acontece demais, né, que vai desde a transformação de transformadores até o nível de telecomunicação, ou seja, quando eu quero enviar informações via ondas eletromagnéticas, que é o que a gente chama de acoplamento magnético, tá? Então, os circuitos eles podem estar fisicamente ligados, no sentido, não no sentido da física ciência, né, mas no sentido de realmente haver uma conexão física entre os elementos, mas pode acontecer o acoplamento magnético, que é, que é aquela ligação, aquele enlace que se dá mediante a ondas eletromagnéticas, tá? E é um conteúdo bem complexo, se a gente for ver a física por trás do acoplamento magnético, trabalhar com enlace magnético e para a teoria das relutâncias, né? Mas na nossa disciplina a gente vai trabalhar só para estabelecer um modelo de circuito para o acoplamento magnético. O pessoal da engenharia elétrica tem uma cadeira só sobre isso, de tão importante que é esse assunto, que é a cadeira que o professor Canali ministra, que é circuitos eletromagnéticos. E lá vocês vão ver, né, a teoria um pouquinho mais pesada, os equacionamentos, as leis de Maxwell, para trabalhar com acoplamento magnético. Tá? Então é uma cadeira específica, porque realmente é um conteúdo que demanda uma atenção um pouquinho maior. Aqui não. Aqui a gente vai ver a base, né, por trás do acoplamento magnético, que, em resumo, né, de maneira bem simples, nos gera a indutância, tá? E depois a gente vai para a análise de circuitos que tenham esse enlace magnético. Eu até trouxe aqui vários exemplos que eu encontrei, que nem eu estava falando no pessoal, na minha sucata aqui de casa, e obviamente algumas coisas que não são sucata, tá? Por exemplo, ó, esse é um transformador toroidal, tá, de isolamento. Na verdade, eu fiz ele um pouquinho, reduzi um pouquinho a tensão, ele é um 125, no caso, 127 para 110, né? E ele é bastante utilizado para evitar ruídos de modo comum em equipamentos, por exemplo, e também para se isolar, né, da rede. Tá? Então é um uso bem comum de transformadores. Outro uso bastante comum de acoplamento magnético, com até uma finalidade específica que a gente vai verificar qual é esse carinha aqui, ó. Não sei se vai conseguir focar porque eu não estou com o foco automático ligado. Esse carinha aqui ele é muito usado em filtro EMI, né, que é filtro de interferência eletromagnética, no estágio de entrada de fontes. Tá? Para que ele serve? Também para evitar ruído, né? Mas daí ele é desenvolvido especificamente para isso. Ele vai ser um acoplamentozinho que apresenta uma baixíssima impedância no modo diferencial, que é a corrente. O modo diferencial e o modo comum é bem simples de entender, né? Se eu tenho equipamento aqui, ó, né, não é exatamente isso, mas eu gosto de imaginar, sempre fica mais fácil. Se a corrente entra aqui e a corrente sai aqui, isso aqui a gente diz que é modo diferencial. Eu tenho correntes com sentido diferente, né, nos polos desse carinha aqui. Tá? Mas existe um ruído que ele vai ter o mesmo sentido nos polos, que é exatamente aquele ruído que, por exemplo, eu estou com um elemento muito ruidoso aqui perto, e ele vai induzir nesses fios, por ele eles estarem em paralelo, esse carinha vai induzir corrente no mesmo sentido. Tá? Então isso aqui a gente chama de modo comum, né? Quando a corrente, quando o ruído ele vai ter o mesmo sentido, digamos assim,
né, nos terminais. E esse aqui é um carinha bizarro, porque ele tem uma impedância extremamente baixa para o modo diferencial, quando a corrente entra num sentido e sai pelo outro, mas no modo comum, né, e esse carinha aqui também tem essa característica, essas correntes aqui, que estão no mesmo sentido, elas vão induzir tensões opostas, e na verdade, depois do elemento indutivo, do acoplamento magnético, esse ruído não vai existir ou vai ser muito mitigado. Tá? A gente vai ver a indução, como é que funciona, provavelmente na aula que vem. Né? Eu só estou mostrando que é muito importante, tanto que eu tenho aqui uma sucata de fonte, uma fonte Xavier DPC, e se vocês olharem aqui o estágio de entrada dessa fonte, que está aqui desse lado esquerdo, né? Que está aqui no lado, acho que é esquerdo de vocês, né? Está no lado esquerdo de vocês, né, essa porcaria. Isso aqui. Sim. Porque às vezes inverte esse negócio, né? Então, esse estágio aqui é o filtro EMI, que está logo na entrada, pode ver, ó. Está logo na entrada de energia e um retificador. Tá? E se vocês olharem, eu tenho indutâncias aqui, eu tenho indutores, que na verdade, se eu olhar com calma, eles têm 4 terminais. Na verdade, eles são acoplamento magnético, que não são transformadores. Tá? Por que não são transformadores? Eles não estão ligados como transformador. Né? O choque, ele é um carinha que ele é um acoplamento que ele é ligado assim, ó. Isso aqui não é um transformador, né? A gente está acostumado com transformador ser ligado assim, né? Que é como esse carinha aqui, por exemplo, é utilizado, né? Mas o choque é um elemento bem bacana, que eu sempre trago esse exemplo, porque vocês vão ver ele em tudo que é fonte chaveada, né, no estágio de entrada, das fontes que tem uma qualidade um pouquinho maior, tá, pessoal? Né? Ele é um acoplamento específico para mitigar ruído, né? Obviamente, existem N outros exemplos, né, de acoplamento magnético. Antenas, por exemplo. Né? Antenas, existe um enlace magnético, né? Tem que existir, por exemplo, RFID, uma coisa hoje é tão trivial, né? Mas só funciona porque existe um enlace, um acoplamento magnético entre o transmissor e o receptor. Tá? Então, a gente tem que entender como modelar isso de uma maneira mais simples do que a maneira que vocês vão estudar lá em acoplamento magnético, lá em circuitos eletromagnéticos, né? Porque lá vocês vão ter as ferramentas não para analisar, mas também para entender como projeto antenas, como que funciona o enlace magnético, né, que é necessário. Mas é uma coisa mais específica do que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente só está interessado em obter um modelo que não dependa da teoria tão formal lá das equações de Maxwell e diabos A4. Tá bom, pessoal? Então, é bastante importante, mas é bastante chatinho também. Tá? Quando a gente está trabalhando com um acoplamento magnético, né, a gente tem que estar sempre com as orelhas assim, ó, levantadaça, né, porque é muito fácil de errar. Né? Como as correntes induzidas, né, como as tensões induzidas por essas correntes dependem muitas vezes do sentido do enrolamento, é muito fácil errar polaridades aqui, errar sinal, tá? Mas com calma a gente vai ver tudo isso, tá? Não se preocupem. Primeira coisa que a gente tem que entender é de onde é que surge o acoplamento magnético, né? E a coisa que eu tenho que lembrar vocês aqui é a lei de Faraday. Né? A lei de Faraday, que recebe o nome de Faraday, mas quem equacionou não foi o Faraday. O Faraday ficou famoso pelos experimentos que ele fazia, né? Mas ele merece o nome, né? Ele merece, porque foi ele que demonstrou isso. Tá? A lei de Faraday me diz que se eu tenho uma bobina, se eu tenho um fio enrolado, esse semestre eu até vou conseguir fazer essa experiência que eu queria fazer, semestre passado e não consegui. Né? Se eu tenho uma bobina enrolada, né? Se eu tenho uma bobina enrolada, tá? E essa bobina ela está imersa num campo magnético, tá? Eu vou ter
um certo fluxo magnético nessa bobina, ok? O Faraday percebeu que se esse fluxo magnético varia, se esse campo que permeia a bobina ele sofrer variações, eu vou ter nos terminais dessa bobina uma tensão induzida. Simples assim, foi isso que o Faraday demonstrou. E depois se equacionou, obviamente, que essa tensão ela é proporcional ao número de espiras que eu tenho vezes a variação do fluxo magnético em função do tempo. Então, se esse fluxo não varia, simplesmente eu não tenho nenhuma indução. Ponto final. Tá? Qual que é a grande parada aqui desse acoplamento, né? Porque o que que acontece? Se eu estou estudando um acoplamento eletromecânico, né, daí sim, eu vou trabalhar com ímãs, eu vou trabalhar com eletroímãs, né? Então eu posso literalmente pegar um ímã e girar aqui para induzir uma tensão. Isso é uma das formas. A gente está mais interessado em saber como que, por exemplo, a corrente que circula nessa bobina vai influenciar esse fluxo magnético. Tá? Ou melhor, se eu tenho duas bobinas próximas, ou dois fios, na verdade isso aqui nem precisa ser uma bobina, tá? Que fique claro, a gente fala em bobina porque é como a gente aprendeu. Mas se eu tenho dois fios em paralelo, esse fio aqui, se circula uma corrente por ele, vai induzir uma tensão nos terminais do outro fio. Vocês vão estudar isso em distribuição, né, e transmissão de energia. Tá? Então, na verdade, não precisa ser necessariamente uma bobina. Né? A gente estuda bobina porque é mais fácil. Tá? O que acontece quando eu tenho essa situação? E é agora que a gente vai começar a distinguir aquilo que é autoinduzido, né? Que é aquilo que é induzido em si mesmo, do que aquilo que é induzido de um outro elemento. Tá? Já explico um pouquinho o que eu falei. O que acontece com essa bobina se eu tenho uma corrente que circula por ela? Tá? A gente vai simplificar bastante essa análise para não precisar falar nada sobre enlace magnético, sobre relutância, sobre diabo a 4. Né? E o Sadiko trabalha com uma forma de explicar que é bem simples e realmente é bem fácil de entender. Né? O Sadiko me diz o seguinte, que se essa corrente, se eu tenho uma corrente elétrica, né, essa corrente vai produzir o campo. De fato, todo mundo sabe que se eu enrolo um fio num prego, né, e passo uma corrente por esse fio, eu tenho o que a gente chama de eletroímã, né? Então a corrente ela produz, ela induz um campo nessa bobina, né? Sem equacionar, o Sadiko diz que tá, tudo bem, eu tenho esse campo, essa corrente, desculpa, e essa corrente vai ser proporcional ao campo magnético que eu tenho, que, se eu analisar, eu vou ter uma proporcionalidade ao fluxo. O fluxo tem a ver com o número de linhas de campo que atravessa a bobina, tá, pessoal? Então, o que o Sadiko pensa, né? Ele nos diz que tudo bem, se eu variar essa corrente, eu tenho uma variação de fluxo. Faz sentido. Né? Sem nenhuma constante de proporcionalidade, é uma coisa que é lógico de se pensar, né? Se aquela corrente aumenta, o campo vai aumentar, o fluxo vai aumentar. Ponto final. Se eu analisar uh, né, se eu levar em consideração essa análise a deltas bem pequenininhos, eu posso dizer que a variação de corrente dI dt é proporcional à variação de fluxo dφ dt. E é isso que ele faz. E é uma abordagem bem, honestamente, bem bacana. Eu gosto da abordagem que o Sadiko faz. Porque o Sadiko pensa o seguinte, bom, se o fluxo depende da corrente, eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Ó, V de t é igual a N vezes. Tá? E daí ele escreve uma variação de fluxo
por uma variação de corrente, e daí para compensar, para ter a mesma equação, ele coloca a variação de corrente por variação de tempo. Né? Se eu olhar, eu corto as variações, eu posso escrever em função de delta isso. Né? Eu só estou trabalhando com derivadas, né? Porque fica, acho que vocês sabem o que é a derivada, né? Mas vai cortar as variações de corrente, eu vou ter exatamente a mesma equação. Só que nessa equação, o que eu fiz? Eu apresentei, né, eu fiz aparecer a coisa que me interessa mais, que é a corrente, que é o que a gente analisa, né? A gente vai trabalhar com o quê? Tensão e corrente, quando a gente estuda circuitos, né? O que acontece? O que vocês têm que entender da aula de hoje, que eu acho fundamental, né? Que talvez não, vocês já viram isso em outras disciplinas, eu só estou relembrando para depois aplicar esse conceito à impedância, eu não vou nem falar o nome porque senão perde a graça, né? Eu vou levar esse conceito ao acoplamento magnético, né? Aqui eu tenho N vezes uma variação de fluxo por uma variação de corrente, tá? Então, N vezes de fluxo DI, que eu até posso pensar, vou colocar aqui desse lado, N vezes variação de fluxo por uma variação de corrente, é uma grandeza bem interessante, tá, pessoal? Porque o que acontece? Se eu estou estudando um elemento, uma bobina, eu posso estabelecer qual é essa relação daquela bobina. Por quê? Porque eu estou com um certo campo magnético, né, para uma certa corrente. Por exemplo, botei 1 ampere, eu vou ter tantos Tesla, se não me engano é Tesla unidade de campo. E, consequentemente, isso vai gerar tantos Weber, que é a unidade de fluxo. Beleza, daí eu vou aumentar a corrente e ver qual vai ser o fluxo que eu vou ter. Vou aumentar a corrente e vou ver qual vai ser o fluxo que eu vou ter. E eu posso graficar uma curva que relaciona campo ou fluxo com corrente. Né? Essa curva, ela dificilmente vai ser uma reta, tá, pessoal? Eu vou ter dificilmente uma relação linear entre fluxo e corrente. Né? Mas, muitas vezes, eu vou poder aproximar em determinada situação, por exemplo, aqui no início, eu vou poder aproximar aquele comportamento a uma reta. E aí que vem um parênteses bem grande, né? A gente só vai trabalhar com elementos em que essa relação ela é imutável, coisa que não é esse caso. Tá? Na prática, eu nunca vou conseguir aumentar infinitamente o campo num elemento. Né? Isso até não faz sentido prático se eu for avaliar, né? Mas se eu assumir que eu trabalho com uma corrente dentro de certos limites, eu posso dizer que essa relação do fluxo pela corrente é aproximadamente uma reta, ou seja, uma constante. A razão entre a variação do fluxo e a variação da corrente vai ser uma constante. Não importa o ponto que eu pegar aqui, se eu pegar fluxo dividido por corrente, eu sempre vou ter, ou delta fluxo, melhor, até dividido pela delta da corrente, eu sempre vou ter uma constante. Essa constante vezes n recebe um nome. Qual que é o nome? Alguém arrisca? A gente já trabalhou muito com ela. Vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. Qual que é a tensão no indutor em função da corrente? Cri, 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 cri. Vocês estão aí, pô? Tamo aí. Eu vou pôr o grilinho. Né? Eu vou zoar com vocês. Eu vou zoar. Eu vou te zoar. É LD e DT. LD/DT é porcaria, viu? É só mexer com o brilho que o pessoal... Olhem essas duas equações. Né? Na verdade, quem que é essa relação? Né? A grandeza que relaciona a intensidade de fluxo pela corrente, né? Uma variação, quanto que varia, né? Ou melhor, por uma dada variação de corrente, qual vai ser a variação de fluxo? A unidade, né? A grandeza é a indutância, pessoal. Tá? Então a gente já trabalha com isso, provavelmente, espero
que o professor de Circuitos 1 tenha explicado isso para vocês, porque é interessante, além de ser importante, eu acho que é uma coisa interessantíssima lembrar de onde é que surge a indutância, tá? Essa relação é a indutância, mas muito importante, essa indutância para os nossos elementos, a gente vai sempre considerar que o elemento tem essa relação constante, coisa que não é verdade na maioria das análises, tá, pessoal? Práticas, tá? Mas para os nossos circuitos, a gente vai imaginar que esse indutor é um indutor ideal, que não importa a variação da corrente, a variação do fluxo sempre vai ser proporcional, né? E a isso a gente dá o nome de indutância, que é Henry-unidade. Né? Que se vocês olharem, né, é Weber-Spira por ampere. Se vocês buscarem as unidades aí de Henry, vocês vão encontrar exatamente essa relação que está estabelecida ali para vocês. Tá? Então a indutância é muito importante, porque ela me diz, basicamente, quanta tensão eu vou induzir para uma variação de corrente. Simples. Quanto maior a indutância, o que significa isso? Significa que para a mesma variação de corrente, eu vou ter um campo muito maior. E, consequentemente, uma variação de fluxo muito maior. Tá? Então, indutores grandes são indutores que permitem que o campo flua mais facilmente, digamos assim. Tá? Porque daí, para uma variação pequenininha, eu vou ter um bruta-campo. De corrente, uma variação pequenininha de corrente, eu vou ter um bruta-campo, uma variação bem grande de campo. Tá? Então, na verdade, a gente já está trabalhando com a indutância desde o início do semestre. Né? A gente já está trabalhando com o acoplamento magnético. Só que percebam uma coisa bizarra, né? Que eu acho que é até mais difícil de entender. E essa indutância L que a gente trabalha, ela é uma indutância que me indica qual o efeito da bobina nela mesma. Ou seja, como é que uma corrente na própria bobina induz tensão nela mesma. Por quê? Porque essa corrente vai produzir um campo, e esse campo vai automaticamente induzir uma tensão, ele vai se auto-induzir. Por isso que a gente chama essa indutância de indutância própria agora, né? A gente vai dar um nome para essa indutância, de indutância própria ou autoindutância. Tá? Porque é o efeito da corrente no... Qual vai ser o efeito de tensão da corrente que está na própria bobina? Né? Então é uma coisa da bobina nela mesma. É bizarro, eu acho bizarro. É por isso que eu falei que é mais difícil de entender, se tu for ver. Qual é o pensamento que eu quero que a gente faça nesse momento? Né? A gente não vai trabalhar com a indutância própria somente. Né? Porque aqui nesse transformador eu tenho duas bobinas. Está aqui os terminais da primeira bobina e está aqui os terminais da segunda bobina. Essas bobinas elas estão tão próximas, né, que uma influencia a outra. E é isso que a gente dá o nome de acoplamento magnético. Quando eu tenho dois elementos que produzem campos, que as linhas de campo se entrelaçam, ou seja, eu tenho campo que vem de uma bobina e enlaça a outra, e campo que vem da outra bobina e enlaça uma. Captaram a ideia? Tá? E não poderia ter uma terceira, senhor? Poderia ter uma 50ª. Né? Não importa, eu até tenho aqui, ó. Nesse mesmo filho da putinha aqui, ó. Onde é que tá? Aqui não vai dar pra ver, né? Vai ser difícil de ver. Mas peraí. Só respirem. Esse carinha aqui, ele tem uma penca de bobina. Na verdade, eu posso enrolar só duas e pegar pedaços dessas bobinas, né? Fique claro. Sim. Mas, por exemplo, o primário desse cara tem 3 terminais, ou seja, eu posso ter 2 bobinas aqui. Né? Eu posso dizer que são 2 bobinas, e esse carinha aqui é o tapo central, por exemplo. Tá? E aqui eu também tenho 2 bobinas no secundário. Tá? E para que é feito isso? Porque eu consigo pegar mais e menos 9, se eu quiser, por exemplo, no secundário. Eu posso ligar o primário em 127 ou 220. Então, basicamente, é assim que se fazia a maioria das fontes antigamente. Tá? Hoje em dia, a maioria das fontes é fonte aviada.
tá? Mas é importante saber esse carinha aqui, tá? É importante saber fazer fonte linear, porque as fontes lineares têm produzem uma tensão de uma qualidade muito melhor, tá? Digamos assim, né? Não muito melhor. Hoje em dia tem fontes chaveadas que produzem uma, uma tensão bem estabilizada, sem muito ruído, mas enfim, muitos ainda preferem fontes lineares para aplicações que envolvam áudio, por exemplo, tá? Mas o fato é que eu posso ter, aqui dentro, eu tenho 4 bobinas, né? E elas estão totalmente entrelaçadas, né? Totalmente. Porque esse núcleo aqui é um núcleo que tem uma baixa relutância. O que é uma baixa relutância? Se eu tenho corrente numa, ela vai induzir nas outras muito bem, tá? Porque é um núcleo sem gap nenhum, eu não tenho, é um núcleo de chapas contínuas, digamos assim. Um detalhe, parênteses, tá, pessoal? Como uma indução numa barra vai produzir correntes nessa barra ferromagnética, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque eu vou ter elétrons circulando dentro desse núcleo. Eles fazem esses transformadores de baixa frequência, eles fazem com chapas para aumentar a resistência, não a relutância, a resistência. Tá? E daí essas correntes que circulam no núcleo e que fazem esquentar esses transformadores diminuem. Por isso que eles são feitos de chapa e não sólido. Tá? Mas enfim, tá? Então eu posso ter N bobinas acopladas, tá? Não se limita a 2. A gente vai estudar 2 e, obviamente, extrapolar isso para um número maior de bobinas, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Vamos imaginar o seguinte circuito para começar a entender como é que eu modelo o acoplamento, e é bem fácil. Vamos imaginar que eu tenho uma bobina e que eu tenho uma outra bobina vizinha, né? A essa bobina aqui... um detalhe, tá, pessoal? Vou falar assim. A essa bobina aqui eu ligo uma fonte de corrente. Por que corrente? Porque é mais fácil de estudar. Eu poderia botar, por exemplo, uma fonte de tensão em série com um resistor para limitar essa corrente. Né? Que daí eu posso até modelar com uma fonte de corrente. Né? Fazendo o quê? Fazendo uma transformação de fontes. Né? É só por questão de ficar mais fácil de se estudar e se isolar o acoplamento, eu vou usar uma fonte de corrente, tá, pessoal? Essa fonte de corrente tem valor I1. I1 de T. Tá? Essa bobina aqui, ela tá tranquilona, ela tá de boa na lagoa. Tá? Ela tá perto, mas não tem nenhum circuito ligado, ela tá aberta. Se essa bobina está infinitamente longe dessa aqui, é óbvio que nenhuma linha de campo produzida na bobina 1 vai alcançar a bobina 2, né? Se ela está infinitamente longe. Aí é óbvio que essas linhas também aqui vão estar aqui, ó. Mas enfim. Tá? Mas, no momento que ela estiver próxima, vai ter linhas de campo que atravessam, que enlaçam a bobina 2. Mas o que vocês têm que perceber é o seguinte: nem todo o campo gerado na bobina 1 vai atravessar a bobina 2. Por quê? É meio lógico, né? Ainda mais porque não é todo, dá para ver que não é todas, né? Para ser todas essas linhas tinham que vir aqui, atravessar essa bobina e voltar. Coisa que não é o que acontece se, por exemplo, eu tenho 2 bobinas soltas no ar. Porque o campo vai ser induzido ao redor, ele não vai ser limitado a um espaço, né? E uma parcela do campo, dessas linhas de campo, não vai enlaçar a segunda bobina. Então eu vou chamar essa bobina de bobina 1, que é N1 espiras, e bobina 2, que é N2 espiras. Tá? Então o que vocês têm que entender, e é bem fácil, seguinte, ó, todo o fluxo 1 passa pela bobina 1, tá? Porque é a corrente I1 que gera esse fluxo. Né? Então a corrente I1 produz o fluxo 1, né?
Só que esse fluxo 1 nem todo vai enlaçar a bobina 2. Então eu posso dizer que o fluxo 1 é composto da parcela 1,1 mais a parcela 1,2. Qual que é a parcela 1,2? É a parcela de fluxo que consegue enlaçar a outra bobina. É um pensamento bem lógico, bem simples, bem fácil, né? Outra coisa importante, é óbvio que quanto mais próximos essas bobinas estiverem, né, maior vai ser o enlace magnético, maior vai ser essa parcela frente a essa. Né? Se ela está infinitamente longe, o fluxo 1 vai ser só o fluxo que não enlaça a bobina 2. Mas conforme essas bobinas vão se acoplando cada vez melhor, essa parcela vai aumentando. Então é uma coisa meio lógica, né, de se pensar. A tensão induzida na bobina 1, essa tensão aqui, ó, V1 de T, vai ser igual ao quê? Né? Pela lei de Faraday, eu tenho que é N1 vezes uma variação do fluxo 1 por uma variação de corrente 1 vezes a corrente 1 sobre uma variação de tempo. Fiz exatamente o que eu fiz aqui, ó. A gente viu que isso aqui recebe o nome de indutância própria, né? Porque é qual a parcela da tensão que é induzida pela própria indutância 1. Tá? O que é diferente aqui é a segunda parcela. Percebam uma coisa, né? O que vocês têm que entender é assim, ó. Fluxo 1, quem produz é a própria corrente 1. Na bobina 2, a tensão induzida vai ser N2 vezes. Qual que é a variação do fluxo na bobina 2? É 1, 2. Tá? Então vai ser o delta ou a variação, né, a derivada do fluxo 1, 2, só que quem produz essa variação do fluxo na bobina 2 é a corrente 1. Então percebam uma coisa que distingue bastante, né, a situação. Essa indução, ela vem de uma corrente que não está fisicamente na malha lá do segundo, que nem existe malha ainda no segundo, tá, pessoal? Mas não é a corrente da bobina 2. Né? Quem produz essa indução é a bobina 1, DI1. É uma variação na corrente na outra bobina, né? Perceberam? Vezes a variação da coisa, é só preencher a equaçãozinha aqui da lei de Faraday. Isso aqui não deixa de ser Weber por ampere. Então isso aqui tem a mesma grandeza que esse carinha aqui. Só que a gente vai dar um nome diferente para essa parcela de indução, essa parcela de variação, na verdade, do fluxo, né, pela corrente. Tá? Enquanto esse carinha a gente vai chamar de indutância própria, L1 no caso, esse carinha aqui, a gente vai dar um nome, é uma indutância, tá, pessoal? Não se enganem, continua sendo uma indutância, tem a mesma unidade, né? Tem a mesma, carrega o mesmo sentido, tá? Mas como ela é uma indutância de uma bobina na outra, e vocês vão ver que o efeito da outra bobina nessa é igual, a gente vai chamar de indutância mútua. E a gente vai dar até uma letra diferente, que é o M. Tá? E esse M, né, vai ser o M21. Né? O subíndice, pessoal, daqui a pouco a gente não vai precisar mais se preocupar. Por quê? O M21 indica que a tensão está sendo induzida na segunda bobina pela bobina 1. Tá? Então, a tensão na bobina 2, produzida por uma variação de corrente na bobina 1. Tá? Então, o que acontece? Essas equações, eu posso escrever elas de uma maneira compacta, escrevendo L1 DI1 dt, e essa aqui eu posso escrever M21 DI1 dt.
Mas vocês têm que entender uma coisa, tudo bem, tem a relação do número de espiras, mas assumindo um número de espiras idêntico, só para simplificar a nossa análise, né, vocês percebem que a indução na bobina 2 é dependente de quão bom é o acoplamento. Ou seja, depende do meio que acopla as duas bobinas. Tá? Depende de quão bem acopladas essas bobinas estão. Tá? E esse acoplamento, pessoal, está intimamente ligado com a construção do que a gente chama de núcleo do acoplamento. Tá? Que esse núcleo ele pode ser feito desde um cano de PVC, que não é um material ferromagnético, até uma barra de ferro, que é um material ferromagnético. O que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando com material ferromagnético, o campo tende a se concentrar. Por quê? Porque ali eu vou ter uma relutância menor. O que é uma relutância? É quão bem os bipolos, acho que é os dipolos ou bipolos magnéticos, eles se alinham, né, quando eu estou produzindo aqui esse campo. Se eu tenho um material ferromagnético, eu vou alinhar bem fácil. Né? E eu estou até fazendo assim porque normalmente a gente vai trabalhar com sinais alternados. Até porque se não tem variação de corrente, não tem tensão induzida, não esqueçam disso. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que depende da construção do acoplamento, de fato. Da mecânica envolvida na construção desse acoplamento. Tá? Além disso, que eu nem vou falar hoje para vocês, depende também, essa indução, ela depende de como eu vou enrolar essa bobina. Porque vocês se lembram da lei de Lenz, né? A regra da mão direita, que me diz como que o campo vai ser produzido e como uma tensão vai ser induzida. Né? Vocês têm que se lembrar da lei de Lenz. Então, quando eu trabalho com acoplamento, é uma coisa bem chatinha. Porque se eu enrolar num sentido, eu tenho uma tensão positiva. Essa indutância vai ser positiva. Se eu enrolo no outro sentido, eu posso ter uma indutância negativa, por mais estranho que isso possa parecer. Mas essa indutância negativa só indica que a tensão está no outro sentido. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Mas quanto a sinais e polaridades, a gente vai trabalhar na próxima aula, não se preocupem. Né? Qual que é o grande problema aqui? Né? A indução na tensão 1, né, nessa situação que eu estou desenhando aqui, ela só depende da corrente 1. E a indução na bobina 2 só depende também da corrente 1, por enquanto. Por que isso? Porque qual que é a corrente na bobina 2? Quanto é que vale essa corrente aqui, por exemplo, I2? Nessa situação que eu desenhei. Alguém me diz. 0. Zero, por quê? Porque eu não tenho nenhuma porra de um circuito, né, cara? Ela não pode circular, ela vai circular para onde? Ela não tem para onde ir, né? A corrente tem que circular, a corrente é bicho solto, tá? Ela gosta de ficar dando volta, que é uma louca, né? O que acontece? Normalmente, se eu ligo um transformador é para ligar alguma coisa nessa bosta de transformador, né? Não vou deixar um transformador ligado na tomada. Para quê? Né? Tu vai ligar alguma coisa. Então, no momento em que eu ligo, pode ser uma resistência, pode ser uma fonte também, não importa. Se eu ligo algum circuito nessa bobina, pelo fato de eu ter tensão, eu vou ter uma corrente que vai circular. E essa corrente que circula, o que vai acontecer? Vai gerar um campo nessa bobina, que vai enlaçar a bobina vizinha. E daí o que vai acontecer? Se eu tenho corrente circulando lá na bobina 2, eu vou ter uma tensão induzida junto com a tensão que ela mesma se induz. É uma loucura! Então imaginem agora vocês, se eu tenho 3 ou 4 bobinas. Cada bobina acoplada vai induzir nas vizinhas. Então, por exemplo, se eu tenho um acoplamento que tem 2 bobinas,
cada bobina vai ter a sua própria tensão induzida, que é causada pela própria corrente, mas eu vou ter uma indução da bobina vizinha. Então, na bobina 1, eu vou ter a tensão dela mesma somada com a indução que ela vai receber da bobina vizinha. Se eu tenho três bobinas acopladas, cada bobina vai ter a sua própria indução e mais uma indução de cada uma das bobinas vizinhas. Então eu vou ter 3 tensões induzidas em cada bobina e eu só posso, muita atenção nessa hora, eu só posso pensar nesse sentido, eu tenho 3, uma de cada, se o circuito é linear, se a coisa é bem comportada. Por que que isso é interessante? Porque daí eu posso analisar cada tensão separadamente. Porque é o efeito de cada corrente separadamente. Sinais é importante, né, cara? Porra, a gente falava essa bosta em sinais, a gente fala isso em sinais. Tá? O que que acontece, né? O jeito mais fácil de se estudar isso é botar uma fonte de corrente aqui. Mas não precisa ser uma fonte de corrente, como eu falei. Pode ser uma resistência. Né? Mas é que fonte de corrente é meio fácil, né? Porque daí eu imponho a corrente 2. Mas vocês têm que entender que a tensão V2 agora não é só essa. Assim como a tensão V1 não é só essa. V1, né? A tensão V1 vai ser L1 DI1 dt mais a indução causada por essa fonte de corrente, né? Por essa corrente 2, não é por essa fonte de corrente, é pela corrente que circula na outra bobina. Tá? E vamos ver se vocês pegaram a manha, assim, sem eu precisar redesenhar e fazer toda essa ladainha de novo. Eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vou dizer que a corrente aqui é laranja. E 2. Como é que vai ser a tensão induzida pela corrente laranja na bobina 1? Olhando a indução da corrente 1 na bobina 2. Como é que vocês acham que vai ser lá? Pode até usar o M. É meio lógico, sabe aquelas questões de lógica? Vai ser N1, né? Eu até teria que escrever isso aqui para ficar bonito, né? Mas vai ser N1, porque é o número de espiras da bobina 1, vezes uma porção de fluxo 2,1. Por quê? Porque essa corrente 2 vai gerar um fluxo 2. E desse fluxo 2, apenas uma parcela 2,1, né, vai chegar na bobina 1. Então vai ser N1 de fluxo 2,1 sobre corrente I2, variação de corrente I2, vezes uma variação de corrente 2 sobre a variação de tempo. E, na verdade, se eu olhar, eu vou ter exatamente isso aqui, só que com umas relações diferentes, porque indicam a indução da outra numa, né? Então, isso vai produzir uma parcela de tensão que a gente vai dizer que é M12 vezes uma variação da corrente 2 na bobina 2. Só que aí que tá. Essa tensão está sendo induzida na bobina 1 pela bobina 2. A coisa complicou de figura. Por quê? Porque agora naquele bipolo eu tenho coisas que vêm da corrente que está circulando nele e de uma corrente que está no além, que não está ali, está em outro lugar, que não está fisicamente ali, mas ela está magneticamente presente. Viram que bonito? Isso é bonito, rapaz. Isso é bonito. Bem como na bobina 2, eu vou ter agora o efeito dela mesma, da própria corrente 2 nela. E isso é mais fácil até, né? Por quê? Porque eu vou somar o efeito da própria indutância L2 e de uma variação de corrente nela mesma. Tá? Então, perceberam uma coisa importante, que essas relações, para ter V1, eu preciso agora de duas correntes. Tá? Então, é uma coisa
que não é mais tão simples, né, pessoal? Se eu reescrever, eu vou usar esse canto aqui no quadro, esse quadro vai ficar tosco, tá? Mas o que importa, como eu falei, é uma aula de introdução. Se eu reescrever as equações desse acoplamento, eu vou chegar nessas equações aqui, ó. E vocês vão entender o que é. V1 vai ser L1 DI1 dt mais M21 DI2 dt. Eu simplesmente copiei isso aqui para cá. Aqui é 1, 2, desculpa, pessoal. 1, 2 lá, ó. Rachei. Rachou, cara, rachou. 3 conchadas. M1, 2, né? V2 vai ser quem? Olha só, eu vou inverter a ordem. Não, é nem invertir, né? Porque tá nessa ordem ali, ó. M21 DI1 dt mais L2 DI2 dt. O que é isso, pessoal? Isso aqui é um sisteminha de equações, né? Então, como é que a gente vai modelar, como que a gente modela em análise 2 um acoplamento magnético? A gente não está interessado em entender a parte magnética do acoplamento. A gente só tem que entender que o quê? Que esse acoplamento, né, o efeito da corrente na bobina vizinha é modelado por uma indutância, que tem a mesma grandeza, né, tem o mesmo significado da indutância própria. Ela me diz quanta tensão vai ser induzida para uma dada variação de corrente. A única diferença é que essa indutância aqui, a indutância mútua, que é o nome correto da indutância, né, indutância mútua, indutância própria. A indutância mútua, ela modela um efeito de bobinas vizinhas na bobina que eu estou analisando. Simplesmente isso. Outro detalhe, a indutância mútua ela está relacionada não só com o número de espiras, mas também com o acoplamento das bobinas. E, uma coisa bem importante, esse acoplamento aqui, ó, ele pode ser estabelecido, ele pode ser ensaiado, na verdade. Vocês têm que perceber que eu posso ensaiar isso na prática. Eu posso pegar e calcular a indutância mútua do meu acoplamento, botando uma corrente que eu conheço numa bobina, né? E que corrente que eu conheço, pessoal? Eu posso botar uma fonte de tensão com uma resistência e com um alicate amperímetro ver lá o formato, ou medir a amplitude, né, que seja, né? E sabendo a corrente no primário, eu posso verificar como é que é a indução de tensão no secundário, para daí calcular qual é o efeito, né? Qual que é o valor da indutância mútua desse acoplamento. Então eu não estou interessado em analisar o acoplamento em si, eu só quero saber o efeito disso. Tá? Não é uma coisa difícil, tá, pessoal? Tem cadeiras para se estudar o acoplamento, né? Então, o que acontece? Essa relação de fluxos, né, vai gerar o que a gente chama de fator de acoplamento. Né? O que é o fator de acoplamento? Ele me diz quão bom é o acoplamento, ou quão próximo de ser um acoplamento perfeito aquela relação, aquele acoplamento magnético tá. Para ter o acoplamento perfeito, eu vou ter K, que a gente chama de fator de acoplamento unitário. E o meu K é tão somente fluxo 1,2 sobre fluxo 1. Ou eu posso dizer que é fluxo 2,1 sobre o fluxo 2. O que é meio lógico, né? Se todo o fluxo 1 enlaçar a bobina 2, então eu tenho de fato um acoplamento perfeito. Se todo o fluxo 2 enlaçar a bobina 1, eu tenho
um fluxo perfeito também, né? Então eu posso estabelecer um fator de acoplamento. A gente vai falar mais sobre o fator de acoplamento na aula que vem, mas ela é mais função do meio, do acoplamento e do número de espiras, né, do que outra coisa, tá, pessoal? Né? O que acontece? Por isso que esse núcleo, né, esse núcleo aqui, né, que tem bastante aqui também, ó, né, que é conhecido como núcleo toroidal, é um núcleo que tem um acoplamento muito bom, é um dos melhores acoplamentos que tem, produz o melhor acoplamento, tá? E existem alguns núcleos, né, alguns acoplamentos que eu faço não para ter um acoplamento perfeito. Por quê? Porque eu posso jogar com o valor dessa indutância mútua, pessoal. Eu posso diminuir ou aumentar o acoplamento para ter um efeito no circuito que eu desejo. Tá? Porque a gente vai ver, né, não sei se a gente vai ter tempo propriamente de estudar, que essa indutância mútua aqui, ela tem a ver também, por exemplo, com a quantidade de energia que eu posso armazenar, né, nesse acoplamento num semiciclo de operação desse acoplamento magnético. Então, muitos conversores usam isso, tá, como parte do projeto, por exemplo, para ajudar a regular a tensão no secundário. Daí eu não vou ter um acoplamento perfeito. Outro detalhe importante, que isso é coisa de projeto, é chato. Por isso que eu quero trazer, eu estou em contato, o carinha não me respondeu, né? O carinha não me respondeu, mas eu estou enchendo o saco dele para ele participar aqui de uma aula ou participar lá de um podcast comigo para mostrar quais são as dificuldades do projeto de transformadores. Porque o que acontece? Se eu tenho um núcleo que tem uma relutância muito baixa, tá? Ou seja, ele é um núcleo que o campo flui fácil, eu tenho um grande problema, que é o problema prático de saturação. O núcleo pode saturar, que é quando eu não consigo mais variar o fluxo para uma variação de corrente. Então, na prática, o que se faz muitas vezes, tá? E principalmente em conversores chaveados? Eu vou trabalhar com um trafo que não tem um acoplamento muito bom. Tá? Então, eu vou construir um trafo que tem um gap, diferente desse aqui. Tá? Esses trafos, eles funcionam com uma frequência maior, tá, pessoal? Que daí eu vou regular o gap, porque um núcleo que tem uma relutância alta, ele tende a saturar muito menos, e daí eu consigo manter uma relação linear entrada e saída. Tá? Então tem uma série, assim, mas não é um nem dois, tem um monte de problema relacionado a projeto de transformador, é uma coisa complexa, tá, pessoal? Tá? Mas a base para entender essas equações que são relativamente simples, tá, de pegar, tá bom? Então, o que vocês têm que sair dessa aula sabendo, né, que a tensão induzida por uma bobina na vizinha vai depender de uma coisa que a gente chamou de indutância mútua, que é basicamente a mesma coisa que a indutância que a gente está acostumado, só que modelando esse efeito do acoplamento e não do efeito da própria corrente. Uma coisa que eu já vou falar para vocês, já vou falar porque daí eu vou falar, M12 é igual a M21. Tá? Porque como a indutância mútua me diz quão bem as bobinas estão acopladas, né, o acoplamento que eu tenho num sentido vai ser o mesmo acoplamento que eu tenho no outro sentido para os circuitos que são lineares, tá, pessoal? E a gente só vai trabalhar com circuitos lineares. Então, as indutâncias mútuas, elas são iguais. Terceiro ponto. Não esqueçam que agora cada bobina vai ter duas induções, quando eu tenho duas bobinas acopladas. Tá? Eu vou ter mais induções conforme eu vou aumentando o número de bobinas. E quarto ponto, que eu vou tranquilizar vocês, a gente vai trabalhar com um modelo de circuito, tá? Que eu vou mostrar na aula que vem para vocês, que cada tensão induzida vai ser representada por uma fonte controlada de tensão. Deixa eu até dar, por uma fonte controlada de tensão. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser uma tensão,
né, que vai ser comandada por uma corrente, só que como não está no próprio elemento, é uma corrente que está em outro lugar. Então, só para trazer um pouquinho assim de, né, botar uma sementinha do conhecimento, esse sisteminha de equações, ele modela exatamente esse circuito que eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui vai ser M21 D1 dt. E aqui vai ser M12 D2 dt. Então, se vocês olharem, ó, cada um dos terminais aqui desse circuitinho, eu tenho uma bobina em série com essa tensão, com essa fonte de tensão controlada. Essa fonte de tensão controlada nada mais é do que esse carinha aqui, ó. Ele vai me dizer quanta tensão vai ser induzida de uma corrente que está circulando nesse terminal aqui. Assim como... Diga. Desculpa te interromper, mas Não, a imagina. distância entre as bobinas, ela não influencia diretamente nessa tensão induzida? Claro, influi. Quanto maior... Matematicamente, Mas é na que fórmula... não... Na fórmula? Não teria que Não, ter... aí que tá, porque aonde que tá o acoplamento? Quem que modela o acoplamento que tem a ver com, obviamente, com a distância também física das bobinas? É a indutância mútua. O acoplamento já está embutido na indutância mútua. Tá? Quanto mais bem acopladas as bobinas estiverem, maior vai ser a indutância mútua. Porque o efeito da tensão vai ser maior. Tu pensou certo, né? Essa tensão não vai mudar pelo acoplamento? Claro. Só que quem traz a mudança é o próprio valor de M21 aqui nesse caso. Que eu já vou deixar M só, porque de fato é. Né? Mas então, esse fator da distância está embutido no M, é isso? Isso, exatamente. Tá. Que não é só da distância, tá? Não vamos se confundir também no sentido. Porque eu posso ter bobinas bem longe, entre aspas, que são mais bem acopladas do que bobinas que estão bem perto. Por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro com duas bobinas distantes, eu vou ter um acoplamento melhor, provavelmente, que um cano de PVC com as bobinas mais próximas. Não é só da distância, mas também do núcleo, do material, assim, do meio em que o campo magnético está sujeito, tá? E melhor, se eu pego a barra e ligo, daí sim eu tenho um acoplamento muito bom, né? Porque se eu soldo a barra assim no formato de toroidal, né? O campo ele vem muito fácil para outra bobina. Porque qual que é o problema? Se eu tenho uma barra de ferro, né? O acoplamento pode ser bom, mas o campo ele tem que sair aqui e voltar para cá, digamos assim, né? Então essa volta vai fazer com que, mesmo com um acoplamento bom, eu tenha uma indutância baixa, só que daí eu vou ter indutâncias próprias muito baixas e indutância mútua baixa também, mesmo com acoplamento bom. Agora, no momento que eu tenho um núcleo fechado, em que eu enrolo a bobina aqui, outra bobina aqui, né, o que acontece? Eu aumento muito as indutâncias próprias também. Tá? Porque o campo ele vai ter muita facilidade para voltar para a própria bobina. Ele não vai ter que dar uma volta grande, digamos assim. Né? Tá? Então também é uma coisa... Eu tenho falado isso, é uma coisa complicada, né? Mas é que daí isso faz parte da análise do circuito eletromagnético, né? Do circuito magnético do acoplamento. Que daí eu tenho que falar que esse carinha aqui tem uma relutância, daí eu também tenho que falar de menor caminho, né, que é uma linha média aqui do núcleo, tem um monte de coisa. Aí se tu muda o formato, né, porque o campo o que vai fazer? Se eu tenho um quadrado aqui, o campo ele não vai fazer isso, né? Ele vai dar uma eu tenho essas coisas aqui, né? O campo vai formar uma coisa meio arredondada, né? Isso sim é foda de analisar. Isso aqui é bem complexo, tanto que não tem soluções às equações de Maxwell, né? O pessoal recorre a elementos finitos para resolver. Né? Por isso que a gente fugiu dessa explicação. Mas o quão bom é o acoplamento, né, vai estar embutido, obviamente,
na indutância mútua, e se o meu núcleo permite que o campo flua facilmente, não só que elas estejam acopladas, né, mas que o núcleo seja forte, o campo seja forte por uma variação pequena de corrente, daí isso está embutido no valor das indutâncias próprias também, né? Porque qual que é a moral? Se eu tenho indutâncias próprias elevadas, automaticamente a minha indutância mútua vai crescer. Se eu aumento as indutâncias próprias, né, mantendo o acoplamento idêntico, né, obviamente que a indutância mútua também aumenta. Elas têm relação, a indutância mútua tem relação com as indutâncias próprias que eu vou mostrar na aula que vem. Tá? O importante de hoje é só realmente entender o que vocês estão fazendo, né? Então, o que vai acontecer? O acoplamento vai ser modelado pela indutância mútua, né? E cada bobina acoplada vai ser responsável por induzir uma tensão. Então, na verdade, eu posso ter N fontes controladas, cada qual sendo comandada por uma corrente que está numa bobina que está magneticamente acoplada com essa bobina aqui. Tá? Mas na aula que vem eu boto no quadro de novo essas relações, e daí a gente estabelece a relação entre indutância mútua e indutância própria, né? Lembrando do fator de acoplamento também, mas daí é papo para a aula que vem. Eu só queria realmente instigar vocês. A gente vai ter feriado, né? Nesse semestre, pelo menos, que eu estou gravando essa aula, na próxima aula é feriado. Então é importante que vocês leiam o Sadico. O Sadico faz essa abordagem inicial e ele vai mais a fundo, já falando sobre a relação, algumas relações de potência. Então, já venham meio que treinados para a próxima aula, tá? Eu provavelmente, devido à presença desse feriado, eu vou largar aulas extras ali, mesmo que talvez a gente faça a próxima aula síncrona ou não, eu vou colocar materiais lá no Moodle em relação a isso, tá, pessoal? Não se preocupem. Vou tentar também falar com o pessoal, para ele vir falar conosco também, mas eu acho que eu boto lá no podcast, vamos ver. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, eu não quero me apressar muito, né, no conteúdo. É um conteúdo meio chato, então é importante que vocês também deem uma lida para me ajudar a dirimir as dúvidas. Fechou? Feito, professor. Certinho. Terminei mais cedo hoje? Não, caralho, já é 8h30.